Bem-vindos a mais um episódio do Luxologia e hoje nós vamos desmistificar o luxo com uma pessoa incrível, assim. Gente, ele é sociólogo, fundador do Observatório de Sinais, especialista em tendências, uma vasta experiência em moda, luxo, comportamento de consumidor, assim, demais, assim, um papo que a gente poderia ficar aqui 3 horas. E assim, vai contar muita coisa bacana pra gente. Tenho certeza que vocês vão amar esse episódio de hoje. Gente, tenho o prazer de receber Dario Caldas aqui comigo. Oi, Fabi, como é que Muito tá? obrigada por Obrigado a você ter você. conseguido vir. Imagina, que isso. Prazer enorme estar aqui. Achei essa ideia sensacional. Já te falei, gostei tanto do nome, inclusive, É, Luxologia. Acho que é original. E é um prazer mesmo. obrigada, muito obrigada. Vamos falar. Escuta, para a gente começar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do que é o Observatório de Sinais. Tá. Bom, o Observatório de Sinais é uma consultoria. A gente observa e capta sinais de diversas áreas do comportamento, da cultura, do consumo, de um modo geral, de diversas indústrias, diversos setores, e a gente identifica tendências no seu início, vamos dizer assim, né? Para antecipar essa informação estratégica para marcas, para empresas dos mais diversos segmentos. Eu tenho o prazer de dizer que o Observatório de Sinais foi pioneiro nessa área. A gente foi a primeira consultoria nessa área no Brasil. Já tem 22 anos que eu estou ativo com a marca Observatório de Sinais, porque a minha história com as tendências tem um pouquinho mais de tempo, uns 30 já, né? Aham. E é isso. Que Então, depois legal. tem o meu livro sobre o Observatório de Sinais, Aham. que também saiu em 2004 e também é pioneiro nessa área. É o primeiro livro sobre tendências Que em bacana. português e na América Latina também. Então a gente Uau! tem uns marcos aí que eu tenho orgulho, Muito assim. bom, muito bom. Bom, vamos entrar aqui então no nosso papo. Vamos lá. Seguinte, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente assim, afinal, assim, das contas, o que é essa cultura do luxo? Porque hoje a gente escuta tanta coisa na internet e aí as coisas são tão contraditórias, né? E aí, assim, você é um sociólogo, né? Estuda isso há anos, como você falou. O que realmente, né, é essa cultura do luxo e quais são os principais elementos que você entende que distingue o luxo para um outro estilo de vida, para um outro perfil de vida? Uhum. Bom, em primeiro lugar, acho importante a gente dizer que o luxo hoje é uma indústria que interessa a todo mundo, né? Porque muitas pessoas acham, nossa, que é um assunto muito específico, mas na verdade é uma indústria que interessa a todas as outras, inclusive, porque ela se tornou uma indústria central no panorama do consumo contemporâneo. Então, falar sobre luxo eu acho que é interessante e importante para todo Uhum. mundo, sobretudo para todo mundo que tem uma marca, que faz negócios, ou que se interessa pela cultura contemporânea mesmo, Sim, porque o luxo é uma peça tudo começa no luxo, central né? hoje, É. né? Então, cultura do luxo é um termo que define assim um amplo território, um universo que é composto assim pela história do próprio luxo, pelas marcas do segmento, pelas referências, pelos códigos, pelos valores do luxo, Uhum. sabe? Por tudo aquilo que estrutura esse universo, tanto do ponto de vista dos símbolos, dos significados que estão em jogo, quanto do ponto de vista mais concreto dos negócios, das marcas, como eu disse, e Uhum. das próprias tendências. Então, quando a gente fala em cultura do luxo, é um pouco esse leque. Tá. Agora, em termos mais concretos, né, você me perguntou das características, Sim. eu diria que o luxo se define, né, e se diferencia, vou fazer um pleonasmo, se diferencia pela diferenciação, porque de fato o luxo é um território absolutamente diferenciado de todos os outros, né? Uhum. Se diferencia também pelo fato de ter uma construção de marcas muito forte, quer dizer, e você sabe disso, você Sim. trabalha com isso também, Aham. a noção de marca é imprescindível para você entender o universo do luxo. Sim. E uma linguagem que essas marcas operam, né? Elas constroem um determinado repertório que é muito particular e que é muito distintivo. Quer dizer, você consegue reconhecer
o discurso do luxo e as marcas do luxo a partir mesmo dessa linguagem, desse discurso, desse posicionamento todo que as marcas têm. Então, acho que isso faz um pacote, né, que torna, como eu dizia, o território do luxo diferente de tudo que tem no território do consumo, Você né. tocou num assunto bem importante, assim, ontem foi tão engraçado, eu estava na minha aula de mestrado, e um dos orientadores perguntou assim para mim: "Qual é, afinal de contas, a diferença entre premium e luxo?". Porque é uma confusão isso na cabeça das pessoas, e assim, quando eu dou aula também, eu percebo, assim, de cara, que as pessoas confundem o que é premium e o que é luxo, né. A primeira pergunta na área de quando a gente fala de mercado de luxo, quando a gente fala de moda especificamente, as pessoas perguntam: "Ah, me dá exemplos de marcas brasileiras de luxo", Uhum. né. Como é que você entende essa bagunça que tem na cabeça das pessoas em relação a isso? É, tem uma bagunça, e tem realmente tem uma visão um pouco indistinta. De fato é diferente, né, são territórios diferentes, embora vizinhos, assim, próximos, né. Eu, por exemplo, acho que os cursos, a formação toda da área de luxo interessa muito, evidentemente, a quem tem um negócio premium ou um negócio de alta Exatamente, gama, um negócio exatamente. diferenciado, que quer Que é o que você atingir. falou, né, pega os pilares do luxo e absorve isso para adaptar da melhor maneira possível no seu Exatamente, mercado, né. exatamente. Porque eu acho que o luxo mesmo, inclusive nas aulas que eu dou, definir o luxo já é uma questão delicada, É, porque não tem uma definição. O luxo é muito polissêmico, né, ele atravessa muito territórios, do ponto de vista do mercado, é muito difícil você é. dizer, porque não tem uma definição fechada, né, é Uhum, muito pela percepção de quem é luxo ou não, pela história, pela tradição, e uhum, eu acho por conseguir, operacionalizar esses valores, esses códigos, que são muito bem definidos. Na verdade, uhum. aí a importância de você estudar a história, de conhecer essas marcas, de conhecer bem o luxo tradicional, porque É, aí você, fica de posse dessas informações, eu acho que aí você sabe, definir com mais precisão o é, que é o é. luxo de verdade, vamos dizer assim, Uhum, e uhum. aí, bom, e trazer isso para o contemporâneo, porque também É. não é uma coisa rígida e fechada, né, eu acho que o luxo contemporâneo, a gente vai falar disso Aham, depois, aham. é um pouco diferente, é mais aberto, é mais Sim, democrático, sim. então, Mas eu né. eu acho eu percebo isso também, assim, que eu acho que não é só a vivência de quem vive uma vida, né, quando a gente fala do mundo, pessoas que estão no lá em cima, no topo da pirâmide, que vive tudo de luxo 24 horas, mas também existe essa questão, de de você realmente ter um conhecimento mais acadêmico, talvez, Uhum, não sei se necessariamente acadêmico, mas eu vejo isso que quando você estuda um pouco mais, sim. você os códigos ficam tão claros na sua cabeça que quando você olha uma determinada marca, você olha uma você sabe se aquilo é luxo ou não. Uhum. E às vezes é tão difícil, né, você falar assim: "Não, gente, isso não é luxo, isso é premium por causa disso, disso e disso", né. Uhum. Então é sempre a primeira pergunta que vem, assim, para as pessoas, porque tem uma confusão gigantesca sobre o que é premium e o que é É, luxo eu mesmo, acho que né. conhecer, como você falou, estudar, conhecer não necessariamente, enfim, o conhecimento acadêmico, mas enfim, ler sobre, se informar e não ficar apenas no Achismo. e nos posts ligeiros, né, fazer Exato, tipo, ler uns exato. livrinhos de vez em quando é Aham, bom, é né. bom. Eu penso sempre no livro do Gilles Lipovetsky, né, o Luxo Eterno, a primeira frase do livro do Gilles é a seguinte, eh em francês, mas enfim, do luxo eu não tenho nenhum gosto. Ele começa assim, reafirmando que ele não tem uma in assim, não é algo que lhe interessa como, estilo de vida, Sim, enfim, ele sim. é um acadêmico, é um Sim, filósofo, um sim. Aham, sociólogo, que toca a aham, cabeça em outro lugar. aham. Mas ele escreveu um super livro, né, um livro fundamental e que começa assim, então, eu acho que é um bom exemplo de um certo distanciamento, mas Uhum, que por uma aproximação teórica, de pensamento e de uhum. informação boa, né, Sim, informação, sim, eu acho sim. que é um bom caminho para a gente,
adentrar seja qualquer território, né, o Sim, luxo também. sim, muito bom. E aí, na sua visão, assim, essas e aí até no gancho do que a gente estava falando, na sua opinião, assim, quais são os pontos que você, né, com todo o conhecimento que você tem, você entende que para você realmente é esse divisor de águas, sabe, assim, que melhor define esse luxo, Uhum. pensando, né, em elementos como savoir-faire, criação e inovação, enfim, Uhum. como é que eles se conectam, tudo isso se conecta com o que você entende como luxo propriamente Eu dito? acho que essas são algumas das características aí que você já adiantou, que definem realmente o que é luxo de verdade, Uhum, digamos assim, né. Então o tal savoir-faire, né, gente. uhum, O que é savoir-faire? É o know-how, né, o know-how em inglês, uhum, savoir-faire em em francês, francês. e que as marcas de luxo realmente têm. Quer dizer, elas têm aquele conhecimento técnico, aprofundado a partir de práticas seculares, em geral, né, que se transformam em produtos absolutamente diferenciados, enfim, que foram aplicados de alguma Uhum, maneira em produtos, ou serviços, etcétera, geralmente em produtos. Então, esse savoir-faire, né, esse know-how, que, sei lá, uma Louis Vuitton tem com o couro. Quer uhum, dizer, não uhum. é que começou a mexer com couro anteontem, né. Aham, Tem, aham. sei lá, cento e tantos anos de experiência, de técnicas E as desenvolvidas, características dela, né, de com trabalhar aquilo. características É, dela, aham. né. Isso se associa também à ideia de criação, que é o outro ponto. Uhum, uhum. A criação é importante, porque a criação é o que, permite a uma marca de luxo de, hã enfim, primeiro de produzir, ao longo do tempo, né, ao longo da história, olhando para trás, os tais produtos icônicos, Uhum. que marcam a sua história e a nossa história e a nossa Sim. paisagem de consumo, né. Então quando você fala de sei lá, um mocassim Gucci, um Scarpin Chanel, quando Aham. você fala enfim, de um automóvel como uma Ferrari, Uhum, design da Pininfarina, quer dizer, tudo isso tem momentos, né, em que a criação aconteceu por meio desse savoir-faire, uhum, criando então esses produtos icônicos. E não há só produtos icônicos, há produtos menos icônicos que por meio da criação as marcas continuam hoje uhum. produzindo, pondo no mercado e alimentando a roda Sim, do consumo, sim. é Uhum. claro, né. E a inovação, que é o outro elemento que você citou, né, Fabi, também é importante, porque o luxo, está muito associado à inovação, que é algo que talvez passe um pouco desapercebido. As pessoas pensam, assim, algo muito tradicional, hã, enfim, Né. mas é uma tradição construída sobre inovações, na E verdade, né. sobre um alto grau de pesquisas e modernidades o tempo todo, né. Eles Exato. é por isso que eu falo assim, é engraçado porque eu trabalhei muito tempo na área de tecnologia, e eu sempre me inspirei no luxo para trazer na área de marketing, para trazer qualquer ideia, qualquer, sei lá, coisa que eu tivesse que desenvolver em áreas completamente diferentes, eu sempre me inspirei no luxo, porque eu sempre achei que assim: "Gente, o que acontece no luxo hoje vai acontecer em qualquer outro mercado daqui não sei quanto tempo". É. E o luxo está sempre inovando, está sempre na frente. E aí hoje, eh, indo para outras áreas, sei lá, sustentabilidade, né, tecnologia, gente, o luxo já está lá na frente, já está fazendo, ele já está na frente, já aconteceu. Eu lembro na Uhum. época da pandemia, pessoal falando antes de pandemia, as pessoas falando eh de realidade, né, virtual e de algumas experiências nesse sentido. A Gucci já tinha um projeto há muito tempo, né, que tem eu não me recordo o nome, mas enfim, tem um espaço da Gucci em Florença que é incrível, e eles fizeram um ambiente virtual, onde tinha lá o bonequinho, o seu avatar, que você comprava, recebia em casa. Mas, gente, o luxo está sempre fazendo, então, assim, é o que você falou, ao mesmo tempo que eles estão com tradições e um artesanato e uma cultura centenária, tá super à frente, Uhum. né, é sempre inspirador, eu acho, É. né. E é
exatamente por esse motivo que eu acho que observar de perto a indústria do luxo hoje, as suas estratégias, é tão estratégico para todo mundo, na verdade, porque você Uhum. aprende muito, mesmo que não se tenha o mesmo budget, eventualmente, que o luxo tem para investir, né, em pesquisa e desenvolvimento, mas Aham. você fica ali muito antenado, na verdade, com essas possibilidades e sabe, para observar tendências, por exemplo, Sim. é Uhum. totalmente essencial, né? Uhum. Mas assim, vamos concretizar. Pensar que tem coisas muito óbvias para gente e que isso foi fruto de inovação dentro do luxo. Por exemplo, o formato da mala, a mala, a valise, que bom, hoje a mala já é diferente porque ela é de pé, com Sim, rodinha, sim. mas Uhum. durante um tempo foi aquela mala Baú, assim. É. horizontal, Aham. fininha, né, com Aham. alça, que você Sim, sim. carregava. Ah, Era o sim. que todo Aham. mundo usava. Sim. Isso foi uma invenção, foi uma inovação da Louis Vuitton, na verdade, né? Que num determinado momento ele entendeu que era preciso uma mala mais leve, mais flexível, mais versátil, para substituir justamente aí os baús que eles já faziam, os famosos Uhum. Uhum. baús Vuitton, Aham. né? Que eram os Aham. grandões, porque se andavam, né? Era Era mais para difícil navio, para né, enfim. navio, É. Aham. carruagem, umas coisas, né? Sim. E aí a mala, a pessoa carregando a sua própria mala, Uhum. então o formato dessa mala mais fina e retangular com alça foi uma inovação do mundo do luxo. Quer dizer, a gente hoje, se não A conhece a Goiás história, também fez isso, né. também fez isso. Quer É. dizer, Goiás é de aí 1800 e são todas marcas do século é, XIX, é, né, que é. marcam o panorama do Sim, luxo francês justamente a partir do século XIX, que é o grande século do luxo, né, sim. da eclosão do Aham. luxo. Quer dizer, bom, a gente pode falar um pouquinho de história depois, né? Há momentos, né? Há outros momentos, tem o século dos Luíses, Versalhes, século Sim, XVIII, que foi sim. talvez o primeiro Da grande. moda, talvez, Maria Antonieta, não é? Então, isso já É. é século XVIII, mas o século XIX já é o luxo mais moderno, que já tem todas essas marcas, a Vuitton, e companhia, Uhum. Hermès e companhia, Sim, que habitam o nosso tempo, né? Então, sim. isso tudo é mais próximo da gente e tá ali, a origem disso tudo tá no século XIX, né? Ai, é demais. Bom. História é Ai, é gostoso. uma delícia. Apaixonada. E aí, um ponto bem interessante sobre o luxo que a gente estava falando, aproveitando, né, essa relação com o tempo. E aí, como que você vê essa dualidade entre o eterno, né, porque a gente está falando aqui de marcas centenárias, né, dessa coisa eterna e que representa coisas que são do passado, como você falou, Uhum, a Louis Vuitton, por mais que a Goiás, a Hermès, enfim, por mais que começaram lá com a sela do cavalo, com a mala do não sei o quê, lá, elas têm essa referência até hoje, a gente está falando de 200 anos depois e tem essa referência, né. claro. Então como é que você vê essa dualidade entre o eterno, né, por essas peças, e como é que isso passa de geração para geração, né, e essa coisa do efêmero, né, e como que a gente vê isso tão presente na moda hoje, como é que esses códigos ainda são presentes, né, como as marcas de luxo elas conseguem equilibrar esse storytelling, né, e trazer isso para uma coisa inovadora todos os dias, né, É, moderna todos os dias. sim. Acho que esse é um dos assuntos que eu mais gosto. Na verdade, é um pouco de filosofia do luxo ou de sociologia do luxo. De novo, vou citar o Gili, porque o Gili trabalha muito o Gili Lipovetsky, no Luxo Eterno, trabalha bastante esse tema, aliás, desde o título, né? O luxo eterno. Sim, sim. Essa dualidade, né? A tradição e o novo, né? É realmente uma das estruturas fundamentais, assim, do luxo. É algo que realmente estrutura o próprio luxo. Isso está presente, por definição, né, no luxo. Então, trabalhar ao mesmo tempo, saber trabalhar, na verdade, esses dois polos, né, a tradição e a inovação, ou o novo, né, o velho e o novo, a tradição e o efêmero, como você Uhum, disse, né. uhum. Bom, a tradição é essencial, então aí também é algo que definiria bem por aí, você consegue bem, separar o que é luxo do que é premium
porque geralmente as marcas premium não têm esse histórico, esse contexto histórico, esse sim. contexto de uma Uhum. tradição desenvolvida ao longo do tempo, Aham. que faz parte realmente das grandes marcas de Sim, luxo, sim. né? E que, de fato, elas fazem questão de lembrar isso o tempo todo. Então, as marcas de luxo, elas são especialmente inteligentes em trabalhar esse lado da tradição, a casa de luxo como uma casa de tradição Sim, sim, desde X tempo, sim. desde o século XIX, desde não sei quando. Então, a ideia também do pai fundador, né, a construção desse mito em torno do fundador e E o de alimento, passar, né, de geração de para geração passar a de mesma geração para técnica, a mesma maneira geração, de fazer, de pai né. para filho É, durante aham. anos, e aí hoje talvez já pertença a um grande Sim, grupo, sim. mas enfim, a história é essa, né? E o marketing, né, Fabi, você sabe disso muito bem, o branding dessas marcas, trabalha insistentemente esse tema, né, da tradição, sob diversas formas, né? Quer dizer, esse tempo longo da tradição, tem várias maneiras de trabalhar isso. Por exemplo, quando uma marca de luxo ou uma marca qualquer faz o seu museu, que está muito na moda, abrir o seu próprio museu. Esse culto do passado, da tradição, dos momentos referenciais da marca, estão todos lá Que expostos são no museu. maravilhosos, inclusive. É, Maravilhosos, o Museu maravilhosos. Saint Laurent, É, enfim, é. tantas Museu marcas hoje, Dior, Museu enfim. É, Dior, é. tantas marcas hoje têm o seu museu, né? Uma outra forma de trabalhar essa questão do tempo é o relançamento de produtos icônicos, Uhum. ou enfim, o alimento que as marcas fazem em torno do storytelling em torno desses produtos, né? Sim, Sempre colocando como importantes, como uma bolsa Birkin ou uma sim, bolsa Kelly, sim, né? sim. Grandes Aham. marcos da Uhum. história da marca. Enfim, e o outro polo, né, Fabi, que é o polo da inovação, ou o polo do novo, a fabricação do novo, que vem muito pela moda. Então teve um tempo em que o luxo mais tradicional, houve um tempo, né, gente, aquela coisa assim, de quem viveu no século XX, tá? Em que a moda, o efêmero, não era bem visto pela indústria do luxo, que era uma indústria bem mais fechada, Sim, muito calcada só no tradicional. sim. Então, essa absorção do polo da moda, do efêmero, da mudança permanente para alimentar o consumo, que é algo que o marketing traz, Sim. é algo que a gente vai ver se introduzir no luxo com mais força a partir dos anos 80, justamente a partir da financiarização do luxo, Sim, da sim. formação dos grandes grupos e de uma gestão de marcas, maisons ou casas de luxo que passam a ser trabalhadas como marcas, né? Sim, E sim. as marcas precisam do novo, não dá para ficar só com a tradição. Então hoje É porque elas isso, precisam ganhar dinheiro, né. exatamente. É Então isso. No a final do dia moda, é lucro, né. É isso. a moda que é o efêmero, que é o novo, a Uhum. novidade permanente, vem junto com essa tradição. Então as marcas de luxo, elas conseguem ao mesmo tempo trabalhar todo esse lado do tradicional, daquilo que fica, daquilo que permanece ao longo do tempo, Uhum. juntamente com essa mudança constante ao sabor das tendências contemporâneas, né? Você estava falando, eu lembrei de uma coisa, assim, eu assisti eu não sei se você assistiu a série do Balenciaga, e aí, assim, ele briga o tempo todo. Assim, eu sou uma maior admiradora, para mim foi o maior estilista, assim, desde sempre. É verdade, eu E concordo. um cara, eu vi uma exposição uma vez no Museu de Londres dos vestidos dele, assim, que eu falei: "Gente, que gênio esse homem", Ele é né, um gênio, enfim. um gênio. E aí na série mostra muito uma questão dele justamente brigando em relação a isso, enquanto algumas casas de moda, né, já estavam virando marcas, né, com mais comerciais, digamos assim. Então, a Chanel já estava indo para esse lado, o Dior já estava indo para esse lado, e tinha o grupo, né, francês, né, das marcas ali, que tem até hoje, né, Aham. que já falavam, e acho que o sócio dele falava para ele: "A gente tem que sair da alta costura e a gente tem que ir para o prêt-à-porter, porque é Exato. onde a gente vai ganhar dinheiro". E ele se recusou, E ele se até o recusou fim, até o até fim, morrer. até morrer, É, né. até E morrer. e assim, você acha que
É possível isso hoje? Hoje eu acho que não é mais possível. Não é, nem se cogita mais, né? Essa foi a grande mudança ali nos anos 60, Uhum. né? A transição da alta costura, em termos de moda especificamente, que é um setor um segmento que influencia enormemente o luxo, né? Depois podemos falar mais sobre isso, né? Sim, Mas a moda, ali a gente teve essa transição da alta costura para o prêt-à-porter, né? sim. Que é, enfim, uma moda mais industrial, Uhum. feita em série. Claro que o prêt-à-porter de luxo não é uma série Não gigantesca, é mas o no fast fashion. não é um fast É. fashion, mas você tem dezenas, talvez, de Sim. modelos, Uhum. né, de luxo, enfim, Uhum. com altíssima qualidade e tudo Sim. mais. E é isso que eles se recusavam, porque era eles, Balenciaga, Chanel e companhia, porque era uma geração que vinha do cerne da alta costura, que era Sim. absolutamente individual, modelos únicos, feitos à mão, como é até Sim, hoje. sim. Mas a moda era isso, né? Uhum, Não uhum. havia outra. Mas eu Sim. acho que isso hoje realmente não vejo. O que você tem hoje justamente é alta costura, mais prêt-à-porter de luxo, Sim. mais Uhum. inovação, mais tradição, quer Sim. dizer, é a somatória De tudo isso é de que tudo mantém as isso marcas de pé, que é o enfim. que mantém as É. marcas de pé. E até trazer agora, né, que muitas marcas trouxeram pro streetwear, né, enfim, então uma coisa muito Exatamente. mais Eu não sou um purista em relação ao ao luxo, né, eu um pouco como a citação anterior que eu fiz, eu também olho um pouco de fora, de uma maneira distanciada, mais como um observador das tendências, aham. curto muito, ao contrário da citação que eu fiz, tenho todos os gostos pelo luxo, na verdade, mas me distancio, né, Aham. gosto de e acho que é bem por aí, quer dizer, hoje o luxo, acho que ele é tanto mais, eu diria até sexy, quanto ele consegue incorporar todas essas, novas vertentes, a coisa do Gerações, tribos, street, modelos e tudo as mais, né. modernidades Aham. todas. Sou super moderno É. nesse aspecto. E aí, até aproveitando esse gancho que a gente estava falando aqui da coisa única, personalizada, tem uma questão hoje muito importante, é um pilar do luxo, né, a questão Sim. da personalização, né, Uhum. mas isso tem se tornado um aspecto meio que voltou, né, um aspecto crucial, super importante no luxo contemporâneo, né. Uhum. E aí, na sua opinião, assim, até que ponto a personalização influencia na percepção de valor dessa marca de luxo, né, Uhum. e como é que você acha que se diferencia essa exclusividade oferecida pelas marcas, tradicionais e como é que é esse bololô todo? Explica aqui pra gente. Tá, vou dar minha visão sobre isso. Acho que o luxo tradicional, sempre trabalhou com a questão da exclusividade, não é, novidade para ninguém. Mas essa exclusividade, ela era muito construída sobre, a ideia de raridade, né, ou de difícil acesso, né, Uhum. ou seja, para Pra poucos, poucos. né. Então uma Aham. exclusividade construída em torno dessa noção. Eh, Hoje eu acho que isso continua de certo modo, então há novas formas, né, de construir essa raridade, por exemplo, uma raridade técnica, né, que já é algo que, constrói um pouco essa noção de exclusividade, né, algo que só uma marca tem, ela conseguiu, né, desenvolver um determinado Uhum. mecanismo de relógio que as Sim, outras não sim. têm, então Uhum. continua um pouco nesse sentido, né. Hoje uma outra antes de falar de personalização, um outro modo de construir ainda a questão da exclusividade, mas um modo bem contemporâneo, e que também é baseado na raridade, é a ideia de edição limitada hoje, né. Sim. Você faz um número limitado daquilo, Uhum, vai uhum. funcionar "X" tempo, corre, porque só vai ter aquilo, então também tem aí o exclusivo sobre o raro. Eh mas a personalização eu acho que é, assim, o aperfeiçoamento da exclusividade, porque
é o único, né, o Uhum. individual. É de novo voltar para essa ideia de que o indivíduo quer algo que seja absolutamente individualizado. Esse é o luxo supremo, né. Sim, sim. É de você mandar, pedir para fazer. É como se fosse a alta costura. É a Exato. alta costura, você vai fazer uma coisa exclusiva para É, você, é, né. exato. Só você vai ter algo aquilo, mesmo que seja uma customização, quer dizer, que seja uma peça customizada Uhum, com coisas que foram acrescentadas de acordo com o teu gosto ou com a tua uhum, decisão, uhum. é só você que tem, né. Sim. Então acho que é o auge da exclusividade. E tem muito a ver com o momento, com as novas gerações, sobretudo, É, né, eu ia falar muito sobre isso agora, desculpa fazer um imagina. parênteses aqui com você. Eu assisti uma palestra essa semana da diretora da Golden Goose, Uhum, né, que é uma marca que tá super, assim, que explodiu de total, lojas e tudo mais. É uma marca super jovem, né, uma marca que com tem 25 certeza. anos, uma marca italiana, mas ela falou uma coisa, 2 coisas que foram super marcantes pra mim, assim. Primeira coisa, os tênis são imperfeitos, porque as pessoas são imperfeitas. Eles Uhum, partem desse princípio que eu achei bacana, né, como ideia. Porque as pessoas têm: "Ai, mas o tênis já vem sujo, o tênis não sei o quê", enfim, né. Mas ela diz que a ideia inicial ali da construção foi essa imperfeição como ser humano. uhum, E mais do que isso, que é a principal característica da marca, é a questão de você altamente customizar. Então você entra na loja, você escolhe um modelo ali e você vai customizar o total. cadarço, os pins, a escrita que tem lá, um artesão que vai fazer para você a escrita, e o Uhum, tênis é seu e uhum, de mais ninguém, é muito único. uhum. Então é o que você falou, essa geração também, a gente não está falando de um produto, né, de luxo e tudo mais, apesar que no Brasil, É né, considerado, o voltamos à velha exatamente, confusão, é um né, o valor premium do que é visto de exatamente, luxo. mas assim, já tá nessa pegada da coisa super Total, personalizada, total, né. total. E que tem tudo a ver, como eu dizia, enfim, você falou jovem, millennials, né, geração Z, quer dizer, a personalização vem antes disso, né, se você Sim, pensar na história, os hippies customizavam, né, já é um grupo ali, uma subcultura, como a gente diz, enfim, um movimento cultural em que eles tinham, esse hábito, né, de uhum, customizar a própria roupa. Então é um pouco mais antigo, mas pega fogo mesmo, né, a coisa da personalização, dos millennials para cá. Então, sim. né, os nascidos dos anos 80 para cá. Essas duas gerações, millennials, e continua com a geração Z. Porque tem uma. Por quê? Porque, na verdade, é um momento em que o individualismo é mais forte também. Uhum, A uhum. noção de indivíduo, né, de que você, ao mesmo tempo, ter esse desejo de ser alguém, né, único e diferenciado, porque ninguém é único e diferenciado coisa nenhuma, né, todo mundo é igual diante dos É, olhos, né, do sim, universo, sim. mas há esse forte desejo realmente de se diferenciar. E aí a personalização eu acho que é o melhor, talvez a estratégia mais forte para E tem acho que atingir uma outra esse vertente objetivo. também, que é essa vertente, e aí eu queria que você comentasse isso brevemente, assim, que também é uma maneira de você ser destacado de uma massa que está consumindo o luxo de uma certa forma também. Então você Uhum, fala: "Ah, eu vou personalizar, porque", sei lá, uma coisa que eu vi uma vez, que uma pessoa lá do Oriente Médio que tinha pedido para personalizar uma penteadeira para a filha dele que ia nascer de uma marca de luxo super famosa. uhum, Então, usava as logos, né, a logo da marca, mas super personalizada, assim. Não é uma maneira também de falar assim: "Ai, eu tenho, mas assim, é diferente de todo mundo". claro. Então tem ali minhas iniciais, tem ali, eu mandei fazer com detalhe cor-de-rosa, azul, não sei, eu tenho porque realmente eu estou num outro nível, É, não é isso? eu acho que sim. Este consumidor, porque a personalização, então, ela vai desde um celular, né, quer dizer, a Apple,
te oferece maneiras de personalizar a tua Gravar, tela, a tela gravar. inicial, Sim, não, e de coisas você muito gravar agora os também. widgets e não sei o quê, Uhum. coisas muito simples que Sim, acesso para bilhões de sim, pessoas, sim. mas dentro do conceito de personalização, até isso que você está colocando. Uhum, Você deu um exemplo, vou dar outro. A Aston Martin, que é uma uhum, marca de carros de luxo, esportivos e tudo mais, estava vendo a loja nova deles em Tóquio, uhum. um showroom, enfim, uma loja, uma flagship nova, eh, super grande e tudo mais, mas uma área gigante para personalização. O coração da loja é a área de personalização, onde cabem inclusive 3 carros, e tem toda uma mesa com todos os materiais possíveis para o cliente ir escolhendo, testando e vendo como Que fica nos bacana, carros. que Quer legal dizer, isso. é um pouco na linha do que você falou. Aí um Aham. cliente vipérrimo, Aham, né, aham, vipésimo, né, aham, os famosos VIC, né, Very Important Clients, aham. e customizando num Num nível nível realmente que é, sai do eu conversei com uma padrão. pessoa que trabalhou com jatinho. Ninguém compra um jatinho sem personalizar, Claro. né? Você vai personalizar toda a parte interna do jatinho. Quem tem grana para comprar um jatinho vai personalizar. Quem tem grana para comprar um belo do iate vai personalizar o seu Então, iate, aí é que entendeu? tá. É essa lógica que eu acho que sempre houve, mas que é muito mais forte hoje em dia. Porque eu acho que, sei lá, nos anos 70, comprar um iate já estava bom comprar um iate, né? Já, Sim, já não é sim. mal. Aham. Da marca tal, ou do Sim, fabricante sim. X. Eu tenho o Uhum. iate do fabricante X. Hoje, um jogador de futebol, um astro do rap, ou o povo que tem grana, né? Fiquei rica hoje. Fiquei rica hoje, vou comprar um iate e vou customizar de cabo a Sim, rabo, sim, né? sim. Então, a coisa da customização, da personalização é um dado central. E eu acho que, respondendo ainda a sua pergunta, quanto mais possibilidades de personalização a marca oferece, maior vai ser a percepção de valor De pelo valor, com consumidor, certeza, né? com certeza. E aí, falando desse consumidor de luxo, é um assunto que eu sempre quero abordar aqui, porque é um assunto que muito me interessa, é como é que você está vendo essa mudança, né, realmente que é significativa, que é super importante, especialmente com a tecnologia e essa crescente demanda, necessidade que existe, que é genuína, da sustentabilidade. Como é que Hum. você vê isso? Ah, são duas, diria, duas macro tendências das mais importantes, talvez as duas mais importantes, acho que definem o cenário todo contemporâneo, todo, né? Sociedade, consumo e, por extensão, luxo também, né? Tecnologia e sustentabilidade, acho que são duas coisas que são pilares hoje para a gente, a partir deles, entender Sim. tudo que está acontecendo de fato, né? O luxo é divertido, porque, por exemplo, o luxo demorou a entrar no digital, né? O luxo justamente vinha lá dos anos Uhum. 80, 90, ainda com a coisa, com a pegada mais tradicional, então foi chegando devagarinho. E hoje o que a gente vê, acho que as marcas de luxo na ponta justamente desse processo de experimentação, Sim, de sim, inovação, como a gente diz, sim. de introdução de tecnologias novas, enfim, como, sei lá, realidade aumentada no varejo, né, nos Uhum. e-commerce, ou agora a gente tem visto marcas usando inteligência artificial ou neuromarketing para desenvolver fragrâncias. Outro dia eu Sim. li uma notícia, acho que Saint Laurent estava desenvolvendo, personalizando fragrâncias a partir de uso de neuromarketing. Nossa, que demais. Enfim, coisas que a gente, né, vai ouvindo Aham. e eu acho que é isso, quer dizer, desde sempre as marcas de luxo, de novo naquele discurso da inovação, tiveram essa presença, né, na tecnologia, na verdade, por exemplo, se você pensa no Rolex Oyster, Uhum. anos 20, primeiro relógio à prova de água, à prova de poeira, uma tecnologia absolutamente nova, fez um sucesso tremendo, todo mergulhador queria ter um Rolex Oyster, e é isso, quer dizer, Sim. estou falando dos anos 20, né? Então, as marcas de luxo continuam com essa pegada, né? Eu acho que, Uhum. como eu disse, o digital entrou um pouco mais devagar, com uma certa
uma certa Cautela. cautela, porque o luxo não dá passo em falso, Sim, né? Então sim. vamos esperar essa coisa se assentar. E aí na virada dos anos 2000, 2010, aí eu acho que eu vejo as marcas, os grandes grupos investindo total, assim, pesado, né? O LVMH, o ano passado, se eu não me engano, eu li essa notícia, o começo desse ano, o tempo passa tão rápido, né? Já estamos no Natal. Fecharam um acordo com uma grande, uma big tech de assim, líder no desenvolvimento de jogos, de games, Tá. para, enfim, pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias para o varejo de todas as lojas, das lojas de todas as suas marcas do grupo Sim, do grupo LVMH, inteiro. né? Para, enfim, para melhorar e otimizar a experiência do consumidor. Então, acho que é um universo assim sem limite, né? O que a tecnologia está trazendo e ainda pode vir a Com acontecer. certeza, a gente E a sustentabilidade é a mesma coisa, né, Fabi? O que dizer, senão que a sustentabilidade é um sine qua non, né, eu falo, se não tá, você já tá morto, já né? está morto, está fora, não tem como não ter um raciocínio, não é nem ter um raciocínio de sustentabilidade, é colocar a sustentabilidade no core business mesmo da tua marca, porque senão você vai dançar, porque a tendência é essa, é Sim. irreversível, né? E eu acho que o luxo também aí está dando, claro, polêmica, né? Tem muita... polêmico, porque todo mundo fala, ai, o luxo, o polêmico. couro, Mas enfim, ao mesmo tempo você vê as marcas investindo muita muito. pesquisa, muito desenvolvimento, os grandes grupos, mais uma vez, né, se associando a universidades de ponta, por Sim, exemplo. sim. Kering faz isso, L'Oréal faz muito A isso. Kering é meio pioneira nisso, né? Pô, né? Depois Stella McCartney, as grandes Mas que a Stella marcas. McCartney nasceu, né? Assim, Ela né? nasceu. E eu acho que é um case que a gente tem mesmo que Sim, citar, que é o sim. óbvio, Aham. mas que ela é importante porque ela corporifica, vamos dizer, concretiza o que é uma marca de luxo sustentável de verdade. Sim, ela né? faz a cadeia toda correta. Faz, né? Então, quer dizer, dá para fazer. E assim, e não é aquela coisa sem sal, né? Da roupa sustentável, sem graça, sem cor, sem apelo. Aham. Ela consegue, a gente no Observatório de Sinais chamou essa tendência de eco-sexy. Ela consegue ser sustentável e sexy, Sim, que é sim. o que o consumidor quer. Ninguém quer se Sim. vestir com um saco de batata para ser Para sustentável. ser A não ser uma sustentável. turminha muito pequena. Aham. Tem esse nicho, mas não é por aí, né? Lógico. Então, eu acho que tem essas barreiras para vencer, né? As marcas têm que saber fazer a coisa ser sexy, ser desejável, Sim, né? sim. E, enfim, o luxo tá jogando todas essas... Tem esse salão do novo luxo sustentável francês, o 1618, né? O 1618, que é um salão de novos negócios, todos posicionados na Na sustentabilidade. sustentabilidade. Tem muita coisa acontecendo, aí é quentíssimo, né? E graças a Deus, né, gente? Porque Com precisava, certeza. né? Enfim. E aí, eu pegando também essa parte que a gente estava falando aqui de futuro, né? Então, como é que você enxerga essas. O que você entende que são realmente, além da sustentabilidade, né? Essas principais tendências para o futuro, né? Até com essa do observatório, o que vocês já pescaram aí, que vai ser fundamental, né? E quais os próximos grandes movimentos que a gente pode esperar? O que você... Vamos fazer agora aqui um futurismo. Olha, vamos entender esse futuro como um futuro dentro de um horizonte visível, assim, tá? Eu não estou falando de futurologia, né? Do que vai acontecer daqui a décadas. Sim. O Observatório de Sinais trabalha justamente a partir de sinais que existem, né? Que já estão detectados, então são desdobramentos daquilo que a gente já vê que está acontecendo e se confirma como tendência, né? Então, bom, falar de luxo experiencial nesse sentido pode soar algo batido, porque, enfim, todo mundo já sabe, ou deveria saber a essa altura, que o experiencial, de fato, é o grande
território de inovação do luxo hoje. Acho que isso vai continuar. Cada vez mais a gente vê uma aposta muito grande no experiencial, mas talvez a novidade seja a volta do foco no produto, sabe? Porque muito se falou de experiência e com menos ênfase em produto, naquilo que é Sim, palpável, né? sim. E as novas pesquisas apontam que a geração Z está muito interessada no produto, na qualidade, sabe? De novo, naquilo que é corporificado ali, concretizado num produto de altíssima qualidade, de altíssima performance. É uma Então, coisa que vai durar, uma coisa que você vai, né, você vai exatamente, investir num produto de luxo, mas é uma coisa duradoura, uma coisa que não é descartável, né. exatamente. Até para pagar um preço compatível, né, então tem muito essa Sim, discussão em torno do preço dos produtos de sim, luxo sim, hoje, que sim, subiram sim. muito e tudo mais, É. né. Então, agora essas experiências cada vez mais têm que ser experiências significativas para o consumidor, né. Então o foco é sempre muito o consumidor, esse cliente, esse VIC, né, esse Very Important Client. As marcas estão cada vez mais também, a gente tem visto um movimento, nas duas hoje das grandes marcas, na aposta, no trabalho com essa faixa de clientes muito Hum, especiais, porque eles realmente representam a principal fatia de faturamento das marcas, sim, né. Então sim. sim, democratizar é interessante? É. Até Uhum. para democratizar o sonho, para a gente ficar falando do luxo nas redes sociais como uns loucos, como todo mundo fala. Isso faz parte desse pacotão que é o luxo, do universo do luxo contemporâneo. Mas as marcas, ao mesmo tempo, sabem que aquela fatia de clientes está no topo No da topo. pirâmide, Uhum. voltou a ser, até nesse momento de crise que o luxo está passando, né, uma desaceleração do consumo de luxo, Sim. então os clientes mais endinheirados são o foco. Uhum. Bom, o luxo o luxo inacessível das aventuras extremas, como a gente tem visto o luxo espacial, Aham. né, o fundo do mar também, que acabou dando É em que não deu muito notícia não muito certo. boa, mas o espacial está com tudo, Aham, né. Então aham. é um Sim, modelo. Quer sim. dizer, esse tipo de extremo que é muito interessante, porque não dá para ser copiado, é o tipo do luxo que não dá para democratizar. Não, 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 Não não dá tem. para pegar um Não dá para meio ir para a foguete, lua não e dá, é, mais ou e menos. pagar uma mais barato. Aham. Então é um luxo realmente de altíssimo Sim, padrão, né. sim, sim. As áreas de bem-estar, saúde, Hum, autocuidado, eu acho uhum. que isso com certeza Isso é é muito geração Z, né. Muito, totalmente muito. geração É, Z, é. e tudo isso conectado com sustentabilidade, Sim, né. Eu acho que sim. essa é uma grande direção, assim, uma orientação muito forte para a indústria como um Acho que por isso todo. essa tendência, né, das marcas de luxo abrindo cafés, abrindo spas, abrindo hotel, abrindo, né, é isso. Essa tendência é super interessante, né, essa extensão da marca muito para o território da gastronomia. Se você Uhum. pensar que isso começa em termos de marcas de moda, por exemplo, que o Poiret, né, um dos grandes costureiros lá da primeira década do século XX, abriu, né, um ateliê com coisas para casa, lançou perfume nessa associação, enfim, fez as primeiras extensões da Extensões de uma marca, marca. que é o que Aham. as marcas hoje estão fazendo com Sim, muita muita força. força. É, Hotéis, sim, hospitalidade e gastronomia, eu sim, acho que são as sim. É, as áreas áreas acho que mais quentes, se né. destacam, sim. Tem É. muito imobiliário também, né, Sim. os prédios assinados, Uhum. prédio Porsche. É, agora a gente está com alguns lançamentos em São Paulo nesse Então, sentido. É. este também é uma tendência global, Aham. né. E E é isso, é né. isso, É né. Tem isso. mais coisas, enfim, Muito bom. no nosso radar. Bom, então para a gente terminar esse papo aqui incrível, eu queria só que você falasse mais uma coisinha. Como é que você acha que essa questão do e-commerce, essa questão tão digital, pode de alguma forma atrapalhar essa experiência? Porque, assim, para mim, eu aí é particular, tá, pode ser que eu seja velha, enfim, mas eu acho que o grande lance de você comprar um produto de luxo é você ter a experiência de você entrar numa loja, de você
poder experimentar, de você poder ver, de você que seja numa loja, que seja num brechó de luxo, mas você tá ali. E aí, obviamente, que não é todo mundo que tem uma loja de luxo perto, né? Então o e-commerce ele serve também muito para isso. Mas aonde que você acha que é o ponto que isso pode estragar essa experiência, É. né? Uhum, entendo. É uma discussão bem atual, né? Porque, de fato, da pandemia para cá, sobretudo os últimos 5 anos, eu acho que isso está muito em voga. Porque cresceu muito, por um lado, né? Sim, o online, Ah, né? O o e-commerce. e-commerce, as marcas não podem abrir mão também, Sim, porque é uma fonte nova de renda maravilhosa, mas tem toda essa crítica, né? Porque a experiência do e-commerce ainda é muito achatada, muito plana, muito sem graça, né? Então, eu acho que, quer dizer, muito pouco luxo, na verdade, né? Muito commerce é e o muito encanto, pouco é isso que eu falei, luxo. esse encantamento todo meio Não que, tem, né? né, se Se perde. perde, É, exato. O que para marcas que, por definição, são muito ciosas da sua imagem, da experiência que elas entregam, porque tudo isso faz parte da definição, da identidade dela, de quem elas são como marcas de luxo, é uhum, um contrassenso, né? sim, sim. Por isso essa discussão é tão atual. Acho que por isso esse exemplo que eu acabei de citar, inclusive, de uma LVMH que está buscando se associar com altas tecnologias, Para empresas, melhorar de alguma para forma essa melhorar. Porque eu acho que experiência. a gente está muito Uhum, no começo dessa história. A gente, sim, que hoje os tempos são muito loucos, então a gente parece que está há 200 milhões de anos no e-commerce, é uma coisa de ontem, sim, né? sim. Eu acho que as novas tecnologias prometem, ou enfim, as marcas estão investindo e estão pensando em desenvolver, estão muito ocupadas agora em melhorar essa experiência e-commerce de alguma maneira, porque eu Uhum, acho que abrir uhum. mão não dá. Sim. Então, quer dizer, a realidade virtual, os óculos de realidade virtual da Apple, que fez um super buzz no Não, eu mercado, tive. né? Você já experimentou? Ainda Eu não. experimentei, eu fui para Nova York e aí eu fiz lá o agendamento para experimentar. Gente, é incrível. É incrível, É né? incrível. As Você, pessoas que você experimentaram. literalmente tem uma parte lá que você tá na lua, você literalmente parece que você tá na lua. Você olha pro chão, parece que é o chão da. É uma coisa impressionante. Uhum. Imagina isso para uma experiência de uma loja, para uma experiência de uma coisa. Eu acho que é por aí o caminho. Mas até todo mundo ter acesso ao óculos em casa, né? Assim, e de uma maneira fácil, porque assim, mesmo dentro da loja, é, é um processo que, né, a mulher tem que setar lá o negócio, isso e aquilo, demora 10 minutos até a experiência começar, né? Eu fico pensando assim, de repente, sei lá, você é cliente de uma marca X de luxo e eles mandam esse óculos para sua casa para você fazer essa compra virtualmente. É. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouco Ah, para isso vai, acontecer, né, né? Enfim. isso vai demorar bastante. E A talvez gente seja o divisor de águas onde a gente vai ter uma experiência eu diferenciada, acho que né. sim, quer dizer, o digital, né, porque tudo isso é desdobramento dessa coisa enorme chamada digital, né. Acho que a gente está realmente construindo tudo isso ainda, explorando, não se sabe muito bem para que direção tudo isso vai. Mas olha, Fabi, eu acho que a última palavra deve ser, o humano ainda. Então, se a gente está também no fim da nossa conversa, queria dizer que quanto mais o digital avança, mais as marcas estão se dando conta de que o toque humano, a humanização, É. né, a experiência humana, como isso está em relevo. E eu tenho visto de 2 anos para cá. Ainda bem que eu não errei, né, porque eu fui fazer mestrado de hospitalidade, as É, relações entre pessoas, porque e a gente, gente fala isso todos os dias no mestrado, porque gente, assim, é a volta, tudo ficou meio mecanizado, né. As exato. relações humanas precisam voltar de alguma Então forma, né. é isso, a mão humana, o artesanal, por exemplo, né, Sim. como grande tendência também cada vez mais. Uhum. Então acho que são quase como tendência e contra-tendência, né, quanto mais tecnologia de um lado, mais Mais o humano humano precisa ser do outro. precisa e eu acho que o luxo está plenamente consciente disso, mas joga nos 2 lados, é de novo que nem a tradição e o novo, Aham. né, são Não, e polos que joga se super bem opõem. dos 2 lados, É enfim. isso, mas enfim, o humano tem que prevalecer, né. É.
senão Olha, estamos cada dia todos mais estou convencida disso. ó, papo e olho no olho, Gente, isso pelo é que é amor de bom. Deus, né? É isso aí. Bom, eu queria muito, muito, Andretti, assim, foi um prazer te ouvir hoje, de verdade. Queria aproveitar um pouquinho, ó, para falar desse livro incrível aqui, ó, Vestígios do Futuro, tá? Um livro incrível. Quer falar rapidinho do livro antes da gente terminar? Que assim, super indico para Olha, todo é um mundo. painel de tendência. Esse livro é de 2017, é o último livro que eu fiz. Eu tenho 5 publicados, na verdade. Meu livro mais conhecido, já citei, é o Observatório de Sinais, Teoria e Prática da Pesquisa de Tendências. Uhum. Esse é o último que faz um painel das grandes tendências do começo do século XXI. Então, Legal. ainda foi Sim, escrito sim. pré-pandemia. Não, é ótimo. Esses primeiros 20 anos aí do século XXI, falando de vários temas, vários setores diferentes, alimentação, moda, tecnologia, tem um pouco de tudo. Legal, super aqui, ó, indico para vocês este livro. Bom, de novo, muito obrigada, de verdade, assim, Obrigado. é uma aula. Eu falo assim, tem várias pessoas aqui que, gente, a gente podia ficar horas conversando, traz um café e vamos ficar aqui horas conversando. Mas, assim, é muito importante, acho que é muito enriquecedor esse contexto que você trouxe, sabe, de cultura, um contexto mais histórico, né, de colocar as coisas nos seus devidos lugares, né, porque as pessoas não têm essa noção, não sabem, né, que da importância disso para o luxo, né, que tem É, todo esse contexto, eu tenho né. visto um termo que está circulando por aí, de profissionais que colocam filósofos e tal como explicadores. Eu acho que eu sou um explicador do luxo. Eu acho que isso É que nem aqui, é desmistificador, Então. porque se criou tanto frufru em volta do luxo, falo: "Gente, calma, vamos lá, né, vamos explicar a coisa de uma outra maneira que não é bem assim, né". Uhum. E é isso. Bom, muito obrigada, Obrigado de a você, né, verdade, Fabi, já foi está convidado para voltar mais vezes, vamos será um falar de prazer. outros assuntos. Temos Obrigada. Mil assuntos para conversar. 1000 coelhos nessa cartola. Muito bom. Obrigada por nos acompanhar. Se você gostou desse papo, gente, tem muito mais papo bom que vai vir pela frente, né? Siga a gente nas plataformas, nas redes sociais, @luxo.logia, tá? E a gente se vê no próximo episódio, que a gente vai continuar desmistificando esse mundo do luxo. Até mais. Este podcast foi produzido pela Tumpats.